O uso do Excel para previsão de vendas. Bem, estamos aqui para demonstrar como utilizar o Excel para fazer previsão de vendas, previsão de demanda, através das vendas reais mês a mês. É importante que se diga que a previsão de vendas é um método utilizado por muitas empresas de diversos setores de atividade, desde indústrias até serviços, e dentro de todos os departamentos da empresa tem grande utilidade, seja a área de vendas, seja a área de marketing ou a área financeira. Inclusive, inclusive, enfim, para qualquer tipo de negócio e qualquer atividade que se faça. O que vamos fazer é utilizar, vou explicar agora, média móvel simples, média móvel dupla e média móvel ponderada. Não se assustem com os nomes, que são procedimentos relativamente simples. O conjunto de técnicas de previsão de vendas envolvem muitas mesmo técnicas matemáticas para fazer a previsão. Porém, escolhi aqui três delas que pode dar conta de muita coisa de muitos fatores que vocês precisam. Usar a matemática para chegar a alguma conclusão empresarial ou, enfim, para usar matemática para tentar entender a realidade, pressupõe que utilizamos um modelo. O que é um modelo? O modelo é uma representação da realidade, conforme vocês podem ver a definição aqui. A realidade é muito complexa e essa modelagem procura simplificar mais para permitir que entendamos sobre a realidade. Ela é complexa porque envolve muitos fatores na realidade, muitas variáveis estão envolvidas. E neste caso, essas muitas variáveis não permitem que a matemática seja precisa. Sempre existe alguma margem de erro quando se fala em modelo. Quando falamos em vendas, por exemplo, tem as variáveis. As variáveis podem ser atraso de entrega do fornecedor, pode ser que o produto não seja vendido e inesperadamente falta produto no fornecedor e sua venda cai. Falta produto, desempenho da área de marketing pode causar impacto nas vendas, desempenho de vendas da equipe de vendas também, estratégia da empresa, fatores desconhecidos, fatores que a mente humana talvez não capte, que causam impacto sobre certa realidade. E no caso da previsão de vendas também, além disso, os fatores econômicos ligados à prosperidade econômica de determinada região, determinado lugar, a infraestrutura, enfim, existem muitos fatores que impactam na previsão de vendas. O que vamos tentar é entender, tentar simplificar com esses métodos para poder entender alguma coisa, tentar projetar alguma coisa no futuro, tentar prever as vendas. Queria mostrar para vocês que, conforme esse gráfico, se alguém fosse fazer uma modelagem matemática para saber a população no ano de 2020, vocês podem ver que os pontos azuis são a população período a período. A linha preta seria uma projeção. Notem que a projeção nunca passa pelos pontos. Os pontos são os dados reais, ela sempre se afasta um pouco. Neste caso, esse modelo é muito bom porque se aproxima muito da realidade. Estou mostrando esse gráfico para que vocês entendam o que é um modelo, para entenderem como um modelo pode representar a realidade sem necessariamente ser exato, mas sem necessariamente também ser muito errado, muito distante. Um outro exemplo tirado aqui da coluna A e B, gerei um gráfico para representar as vendas reais e as vendas previstas. Notem, por exemplo, que o real ele oscila muito e as vendas previstas através de média, elas são mais atenuadas. Pode ver que não fazem os mesmos zigue-zagues da curva azul. Então, a média é um modelo, a linha vermelha é um modelo da linha azul, que é a linha real. É um modelo que se aproxima, que procura ficar próximo e, consequentemente, permite que se preveja os valores futuros, pelo menos próximo deles. É necessário um pouco de teoria quando se fala em previsão de vendas.
Como eu disse, são métodos matemáticos, mas exigem algumas explicações antes de entrarmos necessariamente nos métodos. Primeiro temos aqui quais componentes, quais são os componentes de uma série temporal. Uma série temporal é um histórico de vendas reais, mês a mês ou ano a ano, mas enfim, série temporal pressupõe que existe alguma coisa que pode ser captada entre as vendas de um mês para outro. Esta é basicamente uma série temporal. Os componentes são tendência. Uma série temporal pode indicar se há crescimento ou declínio. A tendência é um crescimento ou declínio naquela série temporal. Por exemplo, essa linha azul é uma série temporal. Sazonalidade é a repetição. Sazonalidade é uma coisa que conhecemos bem. Por exemplo, venda de sorvetes no inverno aumentam bastante devido ao calor. Então, umas vendas de sorvetes têm um componente sazonal muito forte nos períodos de verão e tem um decréscimo nos períodos de inverno. Isso é sazonalidade. Ciclo tem a mesma característica da sazonalidade, porém a sua repetição não é de ano a ano como a sazonalidade. É a cada 5 meses, 5 anos, está normalmente ligada a fatores econômicos, aos ciclos econômicos. Um componente muito importante é a aleatoriedade. A aleatoriedade são os fatores incontroláveis que não conseguimos prever. Se não houvesse o efeito aleatório, a previsão de venda seria igual à venda real. Só existe erro justamente por causa desse fator aleatório, por causa de fatores incontroláveis que não podem ser quantificados. Eu escrevi um artigo sobre o erro aleatório na previsão de vendas, está no meu blog no seguinte endereço: www.sales, sales, S-A-L-E-S, tracinho, report.blogspot.com. Vocês vão, no final, vocês vão poder ver o endereço na tela. Bem, neste caso, temos uma série de vendas, seja ela qual for. O que seria uma tendência? Eu vim aqui adicionar a linha de tendência, colocar uma tendência linear, está suficiente para dar o exemplo. Notem que a tendência é a linha preta, enquanto a série real é a linha azul. A tendência indica um crescimento porque a linha preta está inclinada para cima. Poderia haver um declínio e a linha preta estaria inclinada para baixo. O efeito aleatório, ele é curioso porque ele não apresenta nenhum componente identificável. Note que ele oscila de um mês está alto, outro está baixo, alto, baixo, e assim vai. Esse componente tem um impacto na, no erro da previsão de vendas. Existem basicamente dois métodos, duas abordagens para se fazer previsão de vendas. Um método é o top-down. O top-down, no método top-down, você faz a previsão de vendas global do faturamento total da empresa e vai quebrando a previsão de vendas pelos itens que compõem seus produtos. Então, se você tem o produto ABC, você faz a previsão top-down total de ABC e vê a participação do A no histórico. O A tem 40%, então ele vai ter 40% daquela previsão. E o método bottom-up é o método que faz a previsão de produto a produto. Ambos os métodos comportam vantagens e desvantagens dependendo da situação da série de vendas, dependendo de uma série de fatores. Nenhum dos métodos ainda é considerado unanimemente que é melhor do que o outro. Depende de uma série de características e as discussões sobre isso são consideráveis. Como vamos abordar média móvel? A média móvel, ela procura atenuar a variação. Então, fiz esse gráfico apenas para mostrar o seguinte, que a venda real é a linha azul e comporta uma variação considerável, enquanto eu criei três médias, com dois períodos de média, 3 e 4.
ou seja, 2 períodos de média, 3 e 4 períodos. Note que quanto mais períodos colocamos, menos variação a previsão tem. A previsão seriam as outras linhas, a vermelha, a verde e a roxa. Note que a linha roxa, ela oscila menos do que qualquer outra. Tem uma vantagem nisso, mas também tem uma desvantagem de, se houver um crescimento repentino nas vendas, não conseguir captar esse crescimento e demorar muito para a previsão dar a resposta adequada à sua realidade. O correto, dependendo da venda, é fazer uma média móvel de 2 ou 3 períodos. Seria mais